Então, mais um conteúdo, né? Agora a gente veio falar na disciplina de banco de dados 1 sobre especialização e generalização em banco de dados, né? Nas aulas passadas nós vimos sobre as origens, né? A origem do SQL, né? Que era a álgebra e o cálculo relacional, né? Então essas são as origens do SQL que a gente bem utiliza hoje, né? Então a gente viu que a álgebra é a parte né, que especifica como que os dados vão ser obtidos, e o cálculo é a forma mais direta que a gente só lista qual dado, né? Seja ele por domínio ou seja ele por tupla, né? Então, ou por linha, beleza? Então o problema de hoje, né, o problema agora, né, nesse conteúdo aí, é é, uma empresa que possui funcionários, e de todos os funcionários armazena seu nome e o CPF. Tá? Então, de todos os funcionários, você guarda só o nome e o CPF. Dos secretários, você armazena também a velocidade de digitação. Dos técnicos, armazena-se a especialidade técnica. E dos gerentes, armazena-se os projetos associados. Então, se fosse uma forma resumida aqui dizer, né? Ia dizer lá, ó, eu tenho uma entidade funcionária que tem nome e CPF, secretário nome, CPF, velocidade, gerente eu tenho nome e CPF, mas eu tenho um relacionamento gerencia que liga o projeto, né? E o técnico tem o nome, CPF e especialidade. Como representar que uma entidade possui atributos e relacionamentos particulares opcionais? Né? Porque isso tudo aqui poderia ser uma só entidade, né? E aqui, para alguma, eu crio alguma coisa extra. Né? Tá? Então, isso envolve o projeto de banco de dados, mas a gente trata aqui como estendido, ó, modelo relacional, né? Modelo entidade relacionamento, desculpa, estendido. Tá? É, então essa é a característica, o modelo relacional permanece o mesmo, e daí a gente volta no modelo físico, né, para colocar mais a parte de definição de dados, né, no SQL, para a gente poder implementar essa parte estendida, né, do modelo entidade relacionamento. Olha que interessante, né? Aqui a gente inclui conteúdo, aqui a gente permanece, né, praticamente o mesmo conteúdo que a gente já viu, só que uma forma de aplicar diferente. E depois no SQL a gente volta. Aqui firma a importância do modelo conceitual, né, para ficar mais interessante, né, a representação, né, do que a gente quer. Né? Se a gente só vai no lógico, a gente não sabe se teria essa especificação, essa especialização ou não. Né? Então tá, o que consiste o modelo entidade relacionamento estendido, né? Ou Enhanced Extended Entity Relationship, o EER, né? Modelo entidade relacionamento estendido. Ele provê a parte de especialização e generalização, né, que permitir atribuir propriedades particulares, opcionais, né, particulares e opcionais, a um subconjunto de ocorrências especializadas de uma entidade genérica. Então, eu tenho a especialização e a generalização. Eu tenho os conceitos de subclasse, o que está abaixo, e superclasse, é o que está acima, o que é mais geral. Subclasse é o que é mais específico e a superclasse é o que é mais geral. Então, por exemplo, funcionário seria a nossa superclasse, que teria como subclasses secretário, gerente e técnico. Tá? Veículo também é a nossa superclasse, que poderia ter aí carro, moto ou caminhão ou ônibus. Tá? Então, classes especializadas, né, de veículo. Classes não, objetos. Né? Pessoa, então, poderia ser pessoa jurídica ou pessoa física. Tá? Então, eu tenho subclasses da superclasse. Tá bom?
Qual que é a notação? Então, de forma textual, superclasse maior subclasse 1 ou subclasse 2 ou subclasse 3, o pipe aqui, né? Pipe. Funcionário maior, secretário, pipe, gerente, pipe técnico. Então, tem uma superclasse funcionário que pode ser secretário, pode ser gerente ou pode ser técnico, tá? Forma gráfica é a entidade genérica, a superclasse acima, então, e as entidades especializadas abaixo, tá? Para mostrar uma hierarquia, com um triângulo no meio, com a base para as especializadas, tá? Então, também tem essa notação, né, o círculo U, mas nós tem outras notações, né, assim como do ER, mas eu vou tirar isso daqui já, porque a gente vai tratar só uma notação, tá? Então, só com um triângulo com a base para as especializadas, beleza? Então, notação triângulo, então funcionário, superclasse e as subclasses especializadas, secretário, motorista e médico, tá? Então, essas daqui têm atributos específicos e essas têm atributos gerais, né? Então, no processo aqui, a gente mostra que a superclasse tem atributos comuns a todas as entidades e as especializadas têm atributos específicos, né? Então, para cima é o processo de generalização e para baixo é o processo de especialização nessa árvore, tá? Então, vamos lá, especialização e generalização. Eu tenho a entidade carro, que ela possui como atributo identificador placa e atributos simples número de passageiros, velocidade máxima e preço. E eu tenho a entidade caminhão, que possui identificador placa também, possui um atributo capacidade, possui outro atributo número de eixos e também possui preço, né? Então, como generalizamos? Pegamos os atributos que são comuns. Quais atributos são comuns entre essas duas entidades? Placa e preço. Então vamos criar uma nova entidade veículo, que ela vai ter como identificador placa e preço, tá? E ela vai poder ser tanto carro quanto caminhão. Carro também vai ter placa e vai ter número de passageiros e velocidade máxima. Caminhão também vai ter placa, por exemplo, né, com capacidade e número de eixos. Beleza? Como é que a gente Bom, vamos para outro, né? Outro caso, né? Isso é um exemplo de especialização, né? Generalização para ter a especialização, né? Então, uma empresa possui funcionários e de todos os funcionários armazena-se o nome e o CPF. Do secretário armazena-se também a velocidade de digitação, então de todos os funcionários nome e CPF. Do secretário nome, CPF, velocidade. Dos técnicos armazena a sua especialidade, nome, CPF, especialidade. E do gerente armazena-se também os projetos associados. Vamos inverter essa ordem aqui para não confundir. Aí fica melhor, né? Então, seguindo a descrição dos técnicos especialidade e do gerente os projetos associados, né? Como é que fica o modelo entidade e relacionamento estendido, né? Para o problema 1? Para o problema 1. Como é que fica ele? Então, para o problema. É que antes eu fazia dois problemas, agora eu estou simplificando, tá? Por isso que eu estou tirando essa descrição aqui de problema. Voltando ao problema, isso é para simplificar. Então, o modelo entidade relacionamento ou diagrama entidade relacionamento estendido, né? Ou só DER mesmo, pode ser, não precisa ter essa representação do DER. Eu vou ter o funcionário como identificador, com o CPF. Aí eu vou ter o triângulo que vai ligar as três entidades especializadas. Então,
vai ligar com o técnico, que tem especialidade, vai ligar com o secretário, que tem um outro atributo, velocidade de digitação, e vai ligar com o gerente, que tem um relacionamento, gerencia com a entidade de projetos, né? Beleza? Então, esta é a forma da gente representar, é a forma da gente modelar. Então, modelo entidade de relacionamento estendido, as entidades especializadas herdam os atributos da entidade genérica. O identificador somente na entidade genérica. E eu não preciso ter nenhuma parte de representação, por exemplo, de uma entidade fraca, né? Porque aquela entidade vai herdar o identificador, né, da geral, a gente não precisa ter isso, tá? O símbolo triângulo ele já carrega isso por si só, tá? Permite recursão, estrutura hierárquica e herança múltipla. Então, por exemplo, o veículo ele pode ser terrestre e aquático. E o terrestre pode ser um automóvel e um caminhão. O aquático, um barco e a lancha. E o anfíbio? Ele pode ser tanto terrestre quanto aquático. Entenderam? Então, isso também é possível. Tá? Mas como é que fica a parte de cardinalidade? Né? A gente tem aqui um relacionamento, por exemplo, um funcionário ele pode ter vários técnicos, pode ser vários técnicos, pode ser vários gerentes, um funcionário pode ser secretário e técnico, pode ser os três, ele precisa ser os três, ele vai passar de um para o outro, ele primeiro começa como técnico, depois vira secretário, depois vai tornar gerente, entendeu? Como é que a gente representa essas propriedades da especialização? Então nós vamos ter várias propriedades, né? Ele pode ter uma especialização total ou parcial, né, que é o contraditório. Então eu tenho um T no triângulo ou no círculo. T no triângulo, vou tirar essa parte do círculo aqui para não confundir, não precisa. Eu tenho um T no triângulo. Ou uma linha dupla, tá? Então também pode ser uma linha engrossada no triângulo, tá? Toda instância da superclasse possui correspondente na subclasse especializada. Então todo funcionário ele precisa ser ou horista ou mensalista. Eu não posso ter um funcionário que ele não é nenhum dos dois, tá? Então essa é a informação. Então o T ou linha dupla. O parcial quer dizer que você vai colocar um P ou uma linha simples, tá? Ligando a superclasse com o triângulo. Nem toda instância da entidade genérica, da entidade maior, possui uma ocorrência especializada. Então, se eu faço funcionário parcial, secretário, gerente técnico, então existem funcionários que não são secretários ou gerente ou técnicos. Então, eu posso ter inclusive funcionário que é só funcionário, tá? Que ele não é nenhum dos dois, ou ele é um dos dois, ou ele é dois, não tem problema, tá? Esse é o P que indica. Então, ou vai ser total, né? Uma propriedade, ou parcial. Esse é contraditório, né? Ou você coloca para todos, ou ele é opcional, né? Inclusive não tendo. Aí entra uma parte mais de ocorrências nas especializadas, né? Então ela pode ser exclusiva, uma ocorrência, instância da entidade genérica, é especializada no máximo uma vez. Então um funcionário ele só pode ser exclusivamente ou horista ou exclusivo mensalista. Ele não pode ser os dois, né? Ele só pode ser um dos dois. Então, todo funcionário é exclusivamente e apenas horista ou mensalista. Ele também pode ser compartilhado, né? Ou não exclusivo, né? Que ele pode aparecer em várias especializadas. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ser, né, compartilhada. Ela pode ter uma especialização professor, ela pode ter uma especialização aluno e ela pode ter uma especialização funcionário, né?
Aí a gente indica que a pessoa ela pode ser dois, aluno, professor, ela pode ser os três, aluno, professor e funcionário. Isso é o compartilhado com o Czinho, tá? O X é o exclusivo e o C é o compartilhado, tá bom? E também ele pode ter a ocorrência de sobreposição com o overwrite, né? Então, para sobrescrever. Então, a peça, por exemplo, ela pode ter uma especialização de sobreposição que ela estava fabricada e depois ela é fornecida. Tá? Então, a gente tem as especializações que obrigatoriamente uma instância da superclasse ela vai ter que ser as de baixo, né? Ela vai ter que ser especializada em todas elas, tá? Então a mesma peça é fabricada e depois fornecida, ela se transforma, né? Ela sobrepõe, então elas vão seguir essa sequência, tá bom? Então, por exemplo, o aluno também poderia ser aqui uma sobreposição de overwrite. Começava com aluno, depois se tornaria funcionário, depois professor, ou aluno, professor, depois funcionário, entendeu? E pode seguir essa sequência, dependendo do teu domínio, né? Claro. Então, como é que fica essas propriedades neste domínio do funcionário, onde a gente tem a superclasse funcionário, as especializadas técnico, gerente e secretário? Como é que vocês sugeririam, né? Então, ele poderia ser total ou parcial, então T ou P, né? Total, todo funcionário teria que ser um deles. Ou parcial, eu teria funcionário que poderia não ser nenhum deles, tá? Então, essa é a exclusão. Então, o que vocês sugerem, né? Poderíamos ter esses dois domínios, dependendo do meu domínio da empresa. E ele poderia ser compartilhado, né? Então, um funcionário podia ser exclusivamente um deles, ou ele seria só técnico, depois só gerente, depois secretário, ou compartilhado, né? Ah, não, ele poderia ser técnico e gerente, tá? Ou ele poderia ser de sobreposição. Ah, ele primeiro começa técnico, depois vira secretário, depois torna gerente, entendeu? Então, basicamente, sugiro aqui neste domínio, né, vou especificar que ele é parcial, ou seja, eu posso ter funcionário que é só funcionário, eu posso ter funcionário que ele é secretário, eu posso ter que ele é gerente, que ele é técnico, né? Então, esse é o P que indica. E para cada um funcionário, ele só vai poder ser um desses, é exclusivo. Ele não vai poder repetir. Ele não vai poder ser técnico e secretário ou técnico e gerente. Ou ele vai ser técnico, ou ele vai ser secretário, ou vai ser gerente. Então aqui é meio como se fosse um cargo, tá? Então, esse é um exemplo de instanciação. Então vamos para o outro problema. Na verdade, agora aqui desse conteúdo dessa aula passa a ser problema 2, né? Relacionado à especialização. Problema 1 foi como a gente modelava em entidade de relacionamento, o minimundo, né? Agora a gente passa para o problema 2, que é a gente fazer a transformação de modelos, tá? Então, modelo entidade relacionamento para o modelo relacional, lógico, né? O que é que a gente tem no modelo relacional? Relações, né? Lembram? Então, a gente precisa criar essas tabelinhas aqui, né? Com os campos, com os domínios, né? Então, como se fosse isso aqui. Então, como é que a gente faz lá? Mapeamento, generalização, especialização, primeira versão. Tá? Então, primeira regra, né? Primeira opção de mapeamento, de especialização. Você vai criar uma nova relação LI para cada entidade específica SI. Então, a entidade do modelo entidade de relacionamento e LI a relação, né, do modelo relacional. Então, é isso que a gente está criando. Você vai criar para cada entidade específica, então só para as entidades que estão abaixo, com os atributos de SI unindo
com K, A1, A2, A3 os atributos da entidade geral, sendo K a chave primária de LI dessa nova relação. Tá? Então, né, basicamente as relações resultantes serão as específicas, serão todas as que estão aqui embaixo. Tá? Então a gente tira esse cara aqui, pega os atributos da geral e coloca todos eles aqui embaixo. Tá? Então é este o processo. Tá? Isso é recomendado se não existe relacionamento ou funcionalidades, operações com a entidade geral C. Então, se a entidade geral aqui eu não tenho nada com ela, então eu posso pegar esses atributos e colocar nessas instâncias, tá? Sem problema nenhum. Ok? E se não tenho relacionamentos ou opcionalidades com as específicas, entendeu? Coisa que aqui eu já tenho um relacionamento que só acontece com esse cara aqui, ó. Esse aqui e os funcionários gerais não podem gerenciar projeto, né? Então a gente já tem essa característica de, de relacionamento, tá? Ou funcionários operações com C ou SI. Ou SI. Beleza. Então, neste caso aqui, poxa, eu tenho aqui um relacionamento que ele só acontece com um conjunto. Então, acho que não é muito bom. Mas vamos criar igual, tá? Então, opção 1, né? Esse mapeamento. Eu tenho secretário, eu tenho técnico, eu tenho gerente, eu tenho projeto. Né? Então, dado esse conjunto de relacionamentos, eu ia gerar só isso, secretário, gerente e técnico. Tá? E gerencia projeto, que já existe. Então, mas as minhas especializações, né, só tem as três entidades. Né? Então, deixar ele separadinho só para a gente ver. Isso daqui é da parte da especialização, né? E aqui é o projeto que só vai ter uma chave estrangeira para gerente. Tá? Então, esta é a primeira opção. Tá? Acho que agora eu estou vendo aqui que eu esqueci o nome, né? Opa, nome, texto de tamanho 30. Vamos colocar em todas as entidades. Então, ó, pronto. Então, tinha os atributos específicos, velocidade, especialidade, CPF e o nome de cada um deles. Então, tá aqui também que eu tinha esquecido de colocar aqui, ó. Só tinha colocado o CPF. Beleza? Então, é isso que vai ficar, vão ficar aí as relações para a primeira opção. Tá? Opção 1 para veículo, então outro exemplo, dado que eu tenho veículo lá com a placa preço que pode ser carro e caminhão, eu tenho as relações lá, as entidades, né? A entidade carro e caminhão, que tem número de passageiros e velocidade máxima, e o caminhão que tem a capacidade e número de eixos. Tá? Então, a melhor forma de representar isso, acho que era só isso aqui, sem esse identificador, vamos tirar ele fora. Perfeito. Então, essas são as entidades. Para passar elas para o modelo relacional, nossa primeira opção, primeira regra de mapeamento, a gente só vai gerar as especializadas. Então, só vai ter a relação carro com a placa, o preço, o número de passageiros e a velocidade, né, com os atributos do veículo mais os atributos específicos, e o caminhão também com os atributos do veículo mais os específicos. Não tem nenhuma característica que só vai ser com uma das entidades, então não tem problema. O lógico permanece o mesmo, tá? Embora no conceitual, né, a gente defina que ia ter uma entidade que possa ter especialização. Então, isso mais próximo do usuário. Tá? Agora vamos ver a segunda regra. Né? Então, nós vamos criar uma nova relação L para a entidade geral. Então, cria uma relação para a entidade geral com os atributos dessa entidade geral.
sendo K o atributo identificador, a chave primária, né, do L, e cria uma relação LI para cada entidade específica SI com os atributos K união atributos de SI, sendo K a chave primária. Coloca ali uma chave estrangeira, né? Para otimizar também você cria um atributo tipo na relação geral para indicar, especificar a subclasse que os dados se referem, tá? As relações resultantes serão todas as entidades que a gente tem no modelo entidade de relacionamento. Então, opção para veículo, né, que é o mais simples. Eu tenho um veículo, eu posso ter, ele tem placa e endereço, e eu posso ter carro e caminhão. Então, esse era o domínio. E o veículo, o carro, ele tem o número de passageiros e velocidade máxima, e o caminhão tem a capacidade e o número de eixos, como atributos específicos. Tá? Então, na segunda opção de modelagem, de regra, né, para gerar os modelos relacional, a gente vai fazer lá, cria uma entidade geral igual, então criei a entidade geral, chave primária, placa e o preço. Crio entidades específicas, crio relações específicas. Então, relação carro com os atributos de carro, mais a chave estrangeira para veículo e só, né? Porque daí ele já vai ter o preço lá. Tá? Então, só com a chave estrangeira que vira a chave primária também dessa relação. Tá? Chave estrangeira e chave primária. Caminhão, mesma coisa, né? Faz uma chave estrangeira para o veículo, né? Então esse formato aqui que eu estou indicando a chave estrangeira, para qual relação que é, e os atributos do caminhão. Beleza? Agora o funcionário, que é o mais justificável, né? Então nesse domínio do veículo, o mais indicado seria a opção 1. Né? A opção 2 não faz muito sentido, porque a gente só está duplicando aqui os campos. Né? Eu não tenho nada muito específico, então eu só crio essas duas relações efetivamente. Tá? Alguns vão falar, professor, mas eu poderia simplificar, porque aqui eu tenho um inteiro e aqui um inteiro. Né? E aqui eu tenho um inteiro como capacidade e número de eixos também inteiro. Então eu uso a mesma variável para os dois domínios. Né? Mas aí já dá uma confusão com os métodos, com os atributos. Né? E isso não é legal para banco de dados e nem para sistema nenhum. Tá? Não vale a pena essa simplificação para deixar que o programador da parte, principalmente agora que a gente está fazendo em 3 camadas, né? O programador da parte de front se preocupe com o atributo que não era, né? Então o front vai ter que cuidar. Não, lá no meu banco de dados está número de passageiros, mas para caminhão ele vira capacidade, entendeu? Velocidade máxima, na verdade, vira número de eixos, né? Então complica, tá? Então o melhor é a gente criar realmente duas relações, duas classes. O funcionário ainda é o mais indicado para a classe, para a segunda regra. Por quê? Porque ela tem um relacionamento que só acontece com algumas instâncias dos funcionários todos, né? Porque se a gente pegar isso aqui, todos os funcionários vão ser esse conjunto aqui. Então, eu tenho 300 funcionários, né? Só 10 gerentes. Então, eu só vou ter esse relacionamento com os 10 gerentes. Como é que eu classifico que ele é gerente ou não? Né? Então, vamos fazer essa modelagem lógica. Então, a opção 2 era o quê? Criar uma entidade, uma relação para a entidade geral, está aqui, relação funcionário, com nome, com nome, que é texto, chave primária CPF e tipo. Tá? Lembra que eu coloquei ali na regra 2 que era recomendado a gente colocar um tipo? Adiciona um campo tipo aqui. Tá? Com qual tamanho? O tamanho do texto que tem a descrição das suas especialidades. Ok? Então 10 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então é o maior que tem, então texto de tamanho 10. Tá? Aqui eu vou colocar na instância
qual é a classe especializada, tá? Então o funcionário João, ele é secretário, tá? Aí eu já vou saber em qual classe que eu vou olhar para frente. O Pedro é gerente. A Ana é técnica, né? Entenderam? Então faz esse processo. Secretário tem um atributo dele específico, mais a chave estrangeira, né, que é a chave primária dessa relação também, para a superclasse. Mesma coisa com o técnico, o atributo específico, mais um outro atributo que vai para a superclasse. Gerente, mesma coisa, como ele não tem atributo específico, ele só tem a chave primária estrangeira para a classe pai. Mas o projeto, né, que é a entidade que tem o relacionamento gerencia, ele tem o ID projeto, a descrição do projeto e uma chave estrangeira CPF, que vai apontar para qual relação? Ela não vai apontar para funcionário. Se ela apontasse para funcionário, todos os funcionários poderiam ser gerente de projeto. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer garantir no nosso banco a integridade e a consistência para dizer que somente os gerentes, somente algumas instâncias da tabela funcionário é que vão poder estar aqui. Então, eu faço uma chave estrangeira para uma instância da tabela gerente. Beleza? Assim eu consigo garantir isso. Observações, restrições de domínio e tamanho, super importantes, né? Esses tamanhos, domínios, né? Como sempre, nada de colocar 255, nada de colocar coisas muito grandes, né? Então, para tipos, nomes, essas coisas, 30, 50 é um tamanho acessível. Agora vou ser mais rígido com relação a essa cobrança. Como identifica qual especialidade? Então, criar um campo na entidade geral, na relação geral, né? Com uma descrição de tipo, por exemplo, especialidade ou cargo. Tá? Então, é super importante isso. Pode ser bem geral ou mais específico, dependendo do seu domínio. Né? Modelo do carro, né? Então você pode criar, por aí vai. Cardinalidades mínimas e opcionalidade e máximas, né? As propriedades das relacionamentos, né? Como é que eles ficam depois. Chave composta em funcionário, né? Se você coloca, por exemplo, tipo ou não, então isso é uma característica super importante para garantir as propriedades, né? Também. Poxa, se eu colocar o tipo como chave primária, junto com a chave do funcionário, né? Se eu colocar aqui que tem que ter esse cara aqui, ó, ele é a chave primária também, ele não pode repetir. Será que isso ajuda ou não? Garante, né? Então, super importante, tá? A gente vai discutir mais disso, mas você já pensa a respeito disso. E chave primária nas especialidades. Então, cuidar com as chaves primárias aqui nas especialidades, né? Quais são as chaves primárias também aqui vai nos ajudar a garantir alguma dessas propriedadezinhas aqui de dentro, né? O total, parcial, exclusivo, compartilhado, sobreposição, tá? Então, esse conjunto aqui de regras a gente vai ter que fazer, tá? E isso eu indico mais para o problema 3, né? Qual que é o problema 3 desse domínio? Pegar o modelo lógico, relacional e passar para um modelo físico, que é o SQL, né? Então, hoje a gente consegue fazer isso com os dados que a gente tem? Mais ou menos, né? Então, a gente tem lá o DDL, né? Database, o Insert e o Select. Qual desses que a gente precisa coisas novas? A princípio, a gente está falando da definição, né? Porque agora os relacionamentos, a gente vai ter coisas que a gente vai precisar garantir, tá? Então, o nosso SQL aqui do definição, antigamente a gente só fazia isso aqui, né? Chave primária, chave estrangeira, né? Para a gente garantir as propriedades total, parcial, exclusiva, a gente vai ter que talvez usar um pouquinho mais, tá? Então, vou citar aqui para vocês restrições do atributo. Então, cada atributo ele pode ser null, not null, default, unique, check, por exemplo, né? Então, null, not null, beleza. Então, pode ser vazio, pode ser vazio, não pode ser vazio. Ele tem que ter um valor default, né? Se
se o usuário não colocar, ele vai colocar. E o único, então tem que ser único. E check, ele vai ter uma condição aqui, ó. Dado o valor, quando eu vou fazer uma inserção, checa se existe, se o valor é numérico, se é maior do que 100, se não é negativo, sabe? Check, é bem bacana isso aqui. Então, quando a gente cria uma chave primária, o que é a chave primária? Ela é única e ela não pode ser null, tá vendo? Então, ele já cria isso aqui como chave primária. Claro que tem lá um índice, tem mais algumas coisinhas que chave primária tem, mas já tem aqui. Restrições de integridade referencial, isso diz respeito a restrições de atributo, diz respeito da própria relação. Restrições de integridade referencial diz respeito a outra relação, integridade referencial a outras coisas, tá? Então eu tenho lá on, delete ou update quando você está fazendo, né, uma inserção ou atualização, coloca um valor. Você fala assim, não faço nada, seto como null, seto um valor default, faço cascade, né? Se eu tenho uma chave estrangeira, por exemplo, eu vou lá e apago também aquela outra a minha referência, tá? Para que não, se eu apago lá, eu tenho um funcionário João com ID 50 e eu falo que na deleção faço cascata, então todos os projetos do João eu tiro o ID dele, por exemplo, tá? E eu posso também ter domínios personalizados, então create domain que a gente passa a poder usar mais, né, com esse domínio, tá bom? Então, passo de uma forma assim mais simples para vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada e ver. Quando vocês usam uma IDE, eles já colocam algumas dessas propriedades, tá? Então, por exemplo, create test, né? Se você faz isso daqui numa IDE, né? Usando lá o atributo, separando, criando um atributo inteiro que referencia uma outra tabela, ele já para você coloca, né? Então o teste ele já renomeou o atributo, né? Então você só fez isso aqui, só foi lá e adicionou um atributo que ele é a chave estrangeira para outra tabela, né? Para outra tabela aqui. Ele faz o mesmo que você fez, só que esse referências empregado, ele vai lá, cria um outro atributo na tabela, que é a chave estrangeira, que referencia a tabela empregado, match simple, tá vendo, com um vínculo simples, né, nas atualizações e nas demoções, tá? Você não tem ação para você não precisar apagar. Se você colocava aqui cascade, ele ia ficar apagando essas referências também, tá? Se eu apagasse na mãe, né, na origem, ele ia apagar também na referência. Então ele já coloca isso daqui para você, tá? Pela IDE, tá? Então a mesma coisa, teste 2, ela é a chave primária e chave estrangeira. O que ele faz? Ele cria a chave primária, uma outra variável, cria a chave estrangeira da mesma forma e coloca aqui, match simple, update, delete, no action, tá? Então, só para vocês verem que isso daqui é usado, né, mesmo inconscientemente por vocês, né? Se vocês não fizerem o comando SQL direto no prompt, se usarem a IDE para criar uma tabela, colocar um atributo lá, né, ele vai fazer isso daqui. Podem reparar lá, podem usar como exemplo. Tá? Tem outras referências que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Sobre essas restrições de atributo aqui para fazer o exercício. Cuidar com as diferenças dos SGBDs. Tá? Então sempre isso vai ter diferença, muito importante vocês cuidarem disso.